Louvado seja o nome do Senhor. Enquanto a irmã estava orando aqui, ela falou assim, uma palavra sequer possa despertar, porventura, alguém que esteja no sono, que ainda esteja dormindo. E aí eu fiquei pensando, meu Deus, que maravilha, porque o Senhor já começou a pregar, né? Deus já começou a falar. Muitas vezes na palavra de Deus a gente ouve essa expressão, devemos acordar do sono, abrir os nossos olhos. Quantos de nós já não dormimos na vida da gente, espiritualmente falando? Quantos de nós não já vivemos um momento de escuridão, um momento de afastamento, um momento de desânimo, um momento sem oração? Todos nós passamos por esse momento de sono. Mas sabe, queridos, a mensagem de hoje eu ainda não a havia pregado porque recentemente, olha o que aconteceu. Alguém pediu que eu repetisse uma mensagem que eu tinha feito em um dos cultos online que eu tinha realizado, e eu tinha preparado essa mensagem de hoje para lá, mas aí quando eu fui começar a pregar, a pessoa que me chamou, ela disse o tema da minha mensagem, que era uma mensagem antiga que eu já tinha pregado. E aí imediatamente eu peguei a Bíblia e disse, meu Deus, eles tinham me pedido essa mensagem, então não posso pregar essa ainda. Mas aí eu peguei rapidamente a última mensagem e preguei como eles haviam esperado. Então essa mensagem ficou para hoje, ficou para ser pregada hoje. E quando a irmã orou e falou do sono, eu fiquei me pensando assim, meu Deus, tem muito a ver com o que eu vou falar. O texto base da nossa mensagem está em Joel, capítulo 2. Você pode abrir a sua Bíblia aí, Joel, capítulo 2. O contexto aqui do livro de Joel, você pode ver que a linguagem, ela é uma linguagem alarmante, de urgência, uma linguagem de imediatismo, é uma mensagem também solene, sacra, muito, muito especial. E por isso ele dá esse tom de dramaticidade, porque realmente é dramático. Dramático. Por falar em dramático, eu quero que você também comece a visualizar o mundo dos nossos dias. O mundo dos nossos dias, ele também é dramático, ele é terrível, ele é complicado. É um mundo onde está sendo perigoso viver. E muita gente está falando da volta de Jesus, da volta de Jesus. Olha, não tem dúvida que nós estamos muito perto da volta de Jesus e as pessoas estão empolgadas por isso. E algumas pessoas estão até começando a organizar a sua vida por conta disso. E a coisa mais importante atualmente em relação a estar preparado não é nem a volta de Jesus. Estar preparado hoje é urgente, é imediato, assim como a mensagem de Joel, é imediato, é urgente, é para ontem, porque nós estamos vivendo um momento em que a morte está ao redor de nossas casas, muitas vezes dentro da nossa casa. Você toca numa superfície da mesa que alguém tocou e deixou um vírus lá, um vírus que pode iniciar um processo inflamatório no teu corpo e em poucos dias você descer à sepultura. Você pode respirar um ar que esteja contaminado com esse vírus e você pode descer à sepultura. Então, a volta de Jesus agora não é a razão principal para o nosso preparo. A razão principal para o nosso preparo é o fato de que o tempo é dramático e perigoso e que nós podemos perder a nossa vida tanto pela doença como pela violência, como pelas tragédias naturais da vida que estão aumentando a cada dia, como pelas coisas inusitadas da vida que também estão aumentando em suas ocorrências. Então, hoje nós estamos vivendo tempos perigosos. E esse tempo que nós estamos vivendo é que deve fazer com que a gente olhe para a gente mesmo e diga, Senhor, até onde vai a minha loucura e o meu pecado? Até onde eu vou com minha rebeldia? Por que é que essas coisas estão diante
de mim, há um grito ressoando nos meus ouvidos e eu ainda permaneço, como disse a irmã, dormindo. Sabe como eu me senti inspirado a falar sobre esse assunto? Foi quando eu vi, no último culto que eu e o Gabriel participamos juntos, eu tinha que falar uma parte, o Gabriel tinha que falar outra, o meu irmão Gondim tinha que falar outra. Foi no culto de ação de graça do Gabriel. Quem assistiu talvez lembre que ele disse que ele estava pedindo a Deus: Senhor, o que eu devo falar para as pessoas hoje? E ele disse como se o Espírito Santo tivesse falado muito claramente para ele: pergunte se eles estão ouvindo. Porque ele disse que a pergunta do Espírito Santo para ele foi: você está ouvindo? Você está ouvindo? Faça essa mesma pergunta para ele. E o Gabriel iniciou a sua meditação dizendo: você está ouvindo? Aí o primeiro verso de Joel 2 é aquele texto muito conhecido da igreja que diz assim: tocai a trombeta em Sião e dai voz de rebate no meu santo monte. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem e já está próximo. Dia de escuridade e densas trevas, dia de nuvens e negridão. Como a alva por sobre os montes, assim se difunde um povo grande e poderoso, do qual desde o tempo antigo nunca houve, nem depois haverá, pelos anos adiante, de geração em geração. A Bíblia diz que quando Jesus vier, a base do teu trono, a base do seu trono será como um fogo devorador. E a Bíblia diz que a vinda de Jesus será acompanhada por explosões. A base do trono virá, enquanto Jesus vem descendo, vem as explosões acontecendo. Porque a Bíblia diz que os elementos se abrasarão. E o abrasar dos elementos é uma linguagem técnica, científica para explosões atômicas. Dá para imaginar esse dia, querido? Jesus se aproximando da Terra e na base do seu trono, explosões atômicas abalando a Terra inteira. É um evento potentoso. E quando Joel viu essa condição terrível que se aproximava do povo de Deus, ele disse que estava vindo um exército para destruir o povo de Israel, e esse exército ele vem desta forma, como um fogo devorador. Então, o momento é solene, o momento é um momento terrível, é um momento em que a destruição se aproxima. E há muita gente que esquece que a própria Bíblia diz assim: por que alguns anseiam e pedem pelo dia do Senhor? Porque o dia do Senhor, como diz Joel, é um dia de escuridade, densas trevas. Joel estava se referindo ao juízo que cairia sobre Israel, mas ele também é usado aqui como um profeta escatológico que está apontando para o futuro e dizendo para as pessoas: olha, se preparem, escutem o que eu estou falando. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem e se apressa. E essa expressão de Joel, quando ele diz assim: dai voz de rebate no meu santo monte. Naquela época era necessário que alguém subisse até o monte, ou lugar mais alto da cidade, tocasse uma trombeta e gritasse em alta voz, anunciando que o perigo estava chegando. Dar voz de rebate, no significado original da palavra, significa gritar, mas gritar numa intensidade tão grande ao ponto de ferir os ouvidos. Então vocês entendem a dramaticidade desse texto? O que estava acontecendo aqui não era simples, era Joel dizendo assim, Joel sendo usado pelo Espírito para anunciar para o povo: olha, o que eu estou dizendo aqui é um grito, mas por favor, escutem. E a grande pergunta hoje é a pergunta que o Gabriel fez quando falou: meu filho, você está ouvindo? Porque o grito do alto do monte está sendo dado. É como se o próprio Deus vestisse a sua roupa de guerra e subisse a esse monte para declarar que o tempo chegou, que o tempo é solene,
que não dá tempo nem de festejar mais, porque se você for ler o livro de Joel, você vai ler outras partes de Joel dizendo assim, olha, enquanto o juízo está chegando, nós sabemos que estamos vivendo no tempo do juízo, irmãos, desde 1844, que o juízo começou. Nós adventistas sabemos disso, cremos nisso. E desde 1844, a mensagem é solene, a mensagem ela é cada vez mais sacra, cada vez mais santa. E nós precisamos entender que essa mensagem é um grito de Deus para que nós nos preparemos. E quando eu digo que a mensagem é uma mensagem que envolve também uma postura mental, por que eu falo isso? Porque Joel, quando dá esse anúncio, ele também enche o ouvido daqueles que estão ouvindo e a consciência daqueles que estão também recebendo a sua mensagem de que não é tempo de celebrar, é tempo de chorar entre o pórtico e o altar, porque no tempo do juízo era assim. Jesus dizia no Yom Kippur, no dia do juízo, no dia da expiação, ele dizia: chorem, sacerdotes do Senhor, todos vocês devem se cobrir de pano, de saco e de cinza e chorar arrependidos por seus pecados e mudarem o seu comportamento, porque é juízo. E desde 1844, essa deve ser a postura da igreja. Só que o tempo do juízo está findando. E a gente está chegando agora no final, quando o grande juiz se apresentará diante de todos os seus criados. Então, o tempo agora é mais solene do que no início do juízo, porque agora nós estamos prestes a receber a sentença, ou de absolvição pelo sangue de Cristo Jesus, ou o castigo da segunda morte, que será a morte eterna. Então Deus está gritando do alto do monte, até ferir os nossos ouvidos. Às vezes você está caminhando de um lado para o outro, na sua vida, trabalhando, dentro da sua casa você está tranquilo, ninguém foi afetado pela Covid. Mas quando a doença chega, a tragédia chega, pastor Wilson recentemente teve a notícia de que estava muito doente, contraiu um câncer, e a sua vida virou de cabeça para baixo, e todos estamos orando para que o Senhor o abençoe, para que o Senhor o cure, mas da noite para o dia você recebe uma notícia, e aí você sabe que o final do juízo está chegando para você. Coisas estão acontecendo ao seu redor, Deus está gritando, Deus está falando, mas você está ouvindo? Porque é possível que o sofrimento venha, o grito de Deus seja ouvido, mas não seja atendido. Então, quando o Senhor diz, você está ouvindo, esse ouvir refere-se a uma atitude de espírito, uma postura de espírito, para que a gente receba essa mensagem, coloque em prática, arrume a casa e resolva os nossos problemas espirituais, para que possamos ser beneficiados com as promessas para aqueles que ouvem. E a gente vai chegar já já nas promessas para aqueles que ouvem. Você está ouvindo? Essa é a pergunta dessa mensagem de hoje. Porque não é só saber o que está acontecendo, mas é atender. Sabe quando alguém fala e você não quer dar resposta, porque por alguma razão você não quer dar atenção àquilo, você tem outros interesses, ou você está magoado com a pessoa, você está chateado com alguma coisa e alguém fala, você ouve, mas você não responde, nem atende? Parece que Deus está gritando, queridos, e nós estamos ainda no estado de rebeldia. Olha, eu quero viver a minha vida, tem tanta coisa ainda para fazer. E o Senhor está gritando, dizendo que é o fim, o Senhor está anunciando para o mundo o final do juízo. E eu não estou ainda pronto para isso. Eu lembro há muitos anos atrás, porque vocês sabem, né? Essa ideia de que Jesus está próximo às portas, voltando, até os discípulos pensavam que Jesus ia voltar tão rápido que seriam em seus dias. Ellen White também pensou que Jesus ia voltar em seus dias. Eu estava lendo agora recentemente uma das visões de Ellen White, que ocorreu em 1888, quando Jesus disse para ela, o anjo disse, né, que Jesus já deveria ter voltado e que Jesus não voltou ainda.
porque a igreja ainda não estava pronta no que diz respeito ao conhecimento da verdade em relação à justificação pela fé. A igreja ainda acredita muito que as obras podem salvá-la, e nós somos o povo do mandamento, e Jesus está esperando que a gente acredite que é o Espírito Santo que vai fazer a gente obediente ao mandamento, e que a gente não pode alegar a obediência como sendo um recurso para entrar no céu. Não. Nós só vamos entrar no céu se formos batizados e selados pelo Espírito Santo, e ele nos conduzirá à obediência. Então, se isso já tivesse acontecido lá atrás, o anjo disse a Ellen White: Senhor Jesus já tinha voltado. E numa outra visão de Ellen White, ela viu os líderes da igreja todos comovidos com a mensagem que ela trouxe, e eles ficaram tão tocados, ouviram a mensagem, se arrependeram dos seus pecados, se abraçaram todos, pediram perdão uns aos outros, e houve um reavivamento entre a liderança da igreja, e ela ficava encantada com aquilo que ela via. De repente ela acordou e viu que estava em casa, e que aquela cena de arrependimento dos pastores, dos líderes da igreja, tinha sido apenas uma visão. E ela pergunta ao seu anjo: onde eu estou? Tudo isso que eu vi não era real? E o anjo disse: não. Se esse arrependimento tivesse ocorrido genuinamente, como você viu, o Senhor Jesus já teria voltado. Irmãos, eu fico impressionado com isso, porque existem tantas razões para que o Senhor já pudesse ter voltado. E agora, recentemente, o Dr. Rodrigo Silva, numa postagem no canal dele, falou a esse respeito. Ele disse que acredita que o cenário político, científico e religioso está todo montado para a volta de Jesus. Está tudo pronto. Se Jesus quiser voltar rapidinho, ele vai voltar. Só que é possível que a igreja ainda falhe nesse processo de buscar o Espírito Santo e pregar com poder, e Jesus ainda tenha que retardar mais a sua vida. Meu Deus, eu fiquei angustiado. E ele disse assim: olha, por mais difícil que seja falar isso, mas foi sempre assim. O povo de Israel sai do Egito para chegar na Cidade Santa em no máximo 20 dias a um mês, e passam 40 anos no deserto. Aí vem Ellen White depois e afirma que algumas vezes o povo esteve muito perto de cumprir a sua parte em todo esse processo, e Jesus voltar, e falhou. Ah, meus irmãos, como será que está o coração de Deus em relação a isso? Porque ele não aguenta mais ver o mundo sofrendo. E você diz assim: ah, mas Deus é poderoso, e a hora que ele quiser voltar, ele volta. É verdade, ele é poderoso, e a hora que ele quiser voltar, ele volta. Só que se nós buscarmos ao Senhor de todo o nosso coração, se essa for uma reação ao que Deus está falando, se ouvirmos e atendermos, o Espírito Santo virá definitivamente e a obra será terminada. Porque este é um dos sinais que estamos esperando que aconteça: a pregação do Evangelho para o mundo, para testemunho de todas as nações. Então o fim virá. Só está faltando isso, que a gente reaja à condição da igreja, que a gente reaja ao que está acontecendo, ao sofrimento do povo de Deus. Você percebe? Tudo isso que está acontecendo no mundo, a violência, as doenças, não estão afetando apenas aquelas pessoas que estão fora da igreja. Não, irmãos, todos estamos sendo afetados. Alguns de vocês conhecem um cidadão chamado Marlos. Ele é meu amigo, homem de Deus. Mas a sua família foi afetada diretamente pela violência. Sua filha sequestrada e morta. Ele é um filho de Deus, sua esposa é um filho de Deus, sua filha é uma filha de Deus. E as tragédias abatendo a casa do povo de Deus, entrando na casa do povo de Deus. Eu perdi o meu filho por conta desta doença, quase perdi o meu segundo filho, como vocês sabem, e ficaria sem filhos, porque eu só tenho 2. Um já dormiu no Senhor, está aguardando a promessa da ressurreição, e o outro quase dormiu por pouco, ficou muito grave. Meu Deus, nós estamos sendo afetados. O Senhor está gritando no alto e sublime monte: perturbem-se todos os moradores da terra. O noivo saia da sua recâmara, a noiva saia do seu aposento.
Chamem até os filhinhos que mamam, todas as crianças, a casa inteira, a família inteira, e busquem ao Senhor enquanto se pode fazer isso, porque está chegando o fim. Busquem ao Senhor enquanto se pode achar. Essa é a mensagem de Deus para a igreja hoje, queridos. E nós não podemos decepcionar novamente ao Senhor. Precisamos ir avante com esta obra. E nós precisamos, para fazer isso, sermos capacitados pelo Espírito Santo, reagirmos a esta voz. Abra sua Bíblia agora, o livro de Neemias, fica aqui pertinho de Esdras, Neemias. E nós vamos ver como reage um filho de Deus quando ele é confrontado com uma realidade de juízo. Quando o juízo bate na porta de um verdadeiro filho de Deus, ele tem uma reação. Ele tem uma reação. Neemias, capítulo 1, a partir do verso 2. Está escrito assim: Veio Hanani, um dos seus irmãos, com alguns de Judá. Essa primeira parte aqui diz que Hanani é um dos seus irmãos, mas o comentário diz que pode estar se referindo apenas a um grau de parentesco. A gente não sabe se é um irmão de sangue. Mas o Hanani veio com algumas outras pessoas de Judá. Então lhes perguntei, Neemias pergunta para ele, para Hanani. Perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio, e perguntei também acerca de Jerusalém. Então disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas estão queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, agora eu quero que você fique atento. Ouviu essas palavras? Ouviu? Você está ouvindo, querido irmão? Se você está ouvindo, querida irmã, observe como reage um filho de Deus quando ouve. Aí você vai saber se você está ouvindo ou só está escutando. Tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei. Aí você volta lá para Joel, que Joel está dizendo: chorem, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar, e clamem de tal forma: poupa, Senhor, o teu povo, e não entregues a tua herança ao opróbrio. Percebe? Um clamor ao choro, um chamado ao choro. Aí, agora, nessa situação, Neemias tem essa mesma reação, a reação que Deus espera de um povo em tempo de juízo, em tempo de crise, num tempo em que o próprio povo de Deus está sendo afetado pelo sofrimento, pelas pragas, por tudo que está acontecendo. Não pelas pragas, as pragas ainda não chegaram, me referi errado aqui, perdão. Mas pelos juízos, afetados pelos juízos, porque praga vem para punir o ímpio, juízos vêm para corrigir o mundo, corrigir os filhos de Deus. E nós estamos vivenciando juízos para correção. A pergunta é a seguinte: você está ouvindo? Então ele disse: eu chorei e lamentei alguns dias, alguns dias chorando, e estive também jejuando e orando perante o Senhor dos céus. E eu dizia: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença. De dia e de noite estou orando pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos teus filhos de Israel, os quais temos cometido. Ele se inclui no processo. Temos cometido contra ti, pois eu e a casa do meu pai temos pecado. Temos procedido de todo corruptamente contra ti, não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés teu servo. Então veja a reação de Neemias diante de um quadro de juízo, de um quadro de sofrimento, de um quadro de dor. Meu querido irmão, pelo amor de Deus, você precisa, pela sua imaginação, entrar nos quartos das pessoas que estão sofrendo com seus entes queridos internados por Covid. Você precisa, pela fé, pela sua imaginação, entrar nas casas de luto
onde as pessoas estão chorando todos os dias a perda dos seus filhos. Nós estávamos há praticamente 3 meses, ainda vivendo o luto, chorando todos os dias com saudade do nosso filho Esdras, ainda que tendo esperança pelo reencontro. A saudade é muito grande, é ruim não tê-lo aqui para abraçar. Estávamos sofrendo por isso, aí veio outro baque, outro filho nosso também caiu doente, foi internado, e houve aquela mobilização das pessoas orando, e eu creio, porque eu vi muitas pessoas dizendo que oravam assim: Senhor, não permita que outra tragédia abata aquela família. Ora, meus irmãos, a tragédia pode ser uma morte, pode ser qualquer outra coisa, mas para aqueles que estão em Cristo, até mesmo as tragédias chegam para nós cheias de esperança. Sabe por quê? Porque se nós estivermos ouvindo e atendendo ao que Deus está falando, não importa se as tragédias abaterem as nossas vidas. E não importa também se Jesus está perto ou longe de voltar, porque antes dele chegar, as tragédias já estão chegando, os juízos já estão diante de nós. Antes dele chegar, eu preciso estar pronto. Porque antes que ele apareça nos céus, você precisará já ter resolvido sua vida. Porque quando ele aparecer nos céus, ele já vai ter dito há algum tempo, sabe que palavras? Está feito, está consumado. E depois que ele disser está feito, está consumado, existe um termo que só a igreja adventista usa, ele não existe na Bíblia, que é o termo porta da graça. Então, quando ele disser está consumado, para nós adventistas, nós queremos que essa porta da graça que está aberta para a minha salvação hoje se fechará. E não haverá mais o que fazer. Então, Jesus ainda não vai ter aparecido no céu, mas a porta da graça e a oportunidade já vai ter terminado. E aqueles que não deram ouvidos, simplesmente não deram ouvidos à voz do Espírito, não o poderão mais fazer. Aí vem aquela terrível sentença: aquele que é justo continue a justificar-se, aquele que é injusto continue a fazer a injustiça, o que é ímpio continue na impiedade, o pecador continue nos seus pecados. Não tem mais, você não precisa mais se ajoelhar, nem pedir perdão, nem tentar o arrependimento, porque acabou. Então, independente de Jesus estar às portas ou não, querido, a nossa preparação, o nosso comprometimento com Ele deve ser hoje e agora, porque antes que Ele venha, a morte pode chegar. E se nós não estivermos hoje preparados, certamente podemos ser pegos de surpresa a qualquer momento por uma terrível sensação e expectação de perdição, quando o Senhor Jesus disser no seu santuário: está feito, está consumado. Abra sua Bíblia agora para a gente encerrar no livro de Apocalipse. Apocalipse capítulo 2. Apocalipse capítulo 2. Deus tem promessas incríveis para quem está ouvindo e atendendo ao chamado do Espírito Santo. Promessas incríveis. Promessas incríveis. Ele escreveu as 7 cartas, as 7 igrejas da Ásia. A primeira igreja que recebeu o seu recado foi a igreja de Éfeso. E lá no verso 7 está escrito assim, no final das suas palavras à igreja de Éfeso, que foram escritas por João, na ilha de Patmos, Jesus diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Olha só, ter ouvidos e ouvir abre para você as condições que lhe são exigidas para que você receba as promessas. Aqui em Apocalipse, você vai perceber que dar ouvidos é a mesma coisa que ser vencedor. Então, aqui na carta a Éfeso, ele começa a dizer assim: quem tem ouvidos, ouça. E depois ele diz ao vencedor. Aí depois, nas outras cartas, ele vai invertendo. Ele diz ao vencedor, dar-lhe-ei a sentar-se comigo no meu trono. Então, aqui no verso 7 de Apocalipse, ele diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso. Então, vai anotando aí.
Se você está ouvindo, se você está respondendo a pergunta que Deus está fazendo hoje para mim e para você, você está ouvindo, está percebendo o que está acontecendo, está agindo, está atendendo a essa voz. Então, se você estiver fazendo isso, anote a primeira promessa. O Senhor deseja que você coma da árvore da vida. Quem tem ouvidos, que ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, se todos nós temos ouvidos, se o Senhor nos capacitou para receber essa mensagem, essa palavra, Ele está dizendo, então escutem, não façam ouvidos de mercador. Essa é uma expressão que a gente conhece. Não faça ouvido de mercador, como se você não estivesse ouvindo. Não, mas ouça o que o Espírito diz às igrejas, atenda, para que você possa se alimentar da árvore da vida. Quem tem ouvidos, aí ele fala agora à igreja de Esmirna, ele diz novamente, olha, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aí vem a outra promessa, ao vencedor, de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. Então, você vai ter acesso à árvore da vida e você não vai passar pelo dano da segunda morte. Porque quem vai comer da árvore da vida pode já ter sofrido o dano da primeira morte. São aqueles que morreram em Cristo e ressuscitarão para a glória do seu nome no grande dia da sua vinda. Então, esses que ressuscitaram sofreram o dano da primeira morte, mas jamais voltarão a morrer. Então, essa é uma outra promessa para os que ouviram e atenderam a voz do Espírito Santo. O Espírito Santo está clamando no alto do monte, dando voz de rebate, gritando até ferir os ouvidos. Ainda tem muita gente com os ouvidos fechados. No verso 17, agora, ele escreve à igreja de Pérgamo, e ele diz novamente, agora ele já muda, já inverte, ó. Ele não diz mais ao que quem tem ouvidos ouça, porque quem tem ouvidos é o vencedor. Agora ele usa a palavra vencedor para falar a todos aqueles que não ouvidos a voz do Espírito Santo. Ele diz, ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, uma pedrinha branca em sua mão. E nessa pedrinha branca, um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Então ele vai nos dar acesso à árvore da vida, ele não vai permitir que passemos pelo dano da segunda morte, e agora ele promete nos dar um novo nome. Quantas promessas maravilhosas para aquele que tem ouvido e que ouve, irmãos. Que ouve. E agora a igreja de Tiatira, ele também diz, assim como recebi do meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Olha essa promessa, essa é a maior promessa de todas. É nos conceder a estrela da manhã. É a própria pessoa de Jesus. O maior de todos os presentes. Eu e você vamos ter acesso à árvore da vida, não vamos sofrer o dano da segunda morte, vamos receber uma pedrinha com um novo nome, mas vamos receber como herança o Senhor Criador do Universo. Isso é uma herança, é um presente mesmo. Sabe quando ele distribuiu às tribos de Israel as suas partes nas terras? Quando chegou a Levi, a tribo de Levi, ele disse, Levi não terá herança. Talvez a tribo de Levi tenha ficado triste a princípio. Mas olha o que ele diz depois. A herança de Levi é o Senhor. Levi herdará as obrigações do templo e viverão para Deus. A herança de Levi é o Senhor. Aqui, quando Deus está apresentando para a gente na igreja de Tiatira, na carta da igreja a Tiatira, a sua promessa, ele diz que uma das coisas que dará ao vencedor, ao que ouviu, será a própria pessoa de Jesus, a estrela da manhã. Muito bem, queridos, sabe o que a gente ganha quando a gente recebe a Cristo em nossa vida? Quando a gente recebe esse presente maior que é Cristo, está escrito na carta a Sardes, ao vencedor, e o vencedor será vestido de vestiduras brancas, de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o nome dele diante do meu Pai que está nos céus e diante dos anjos. Aí ele repete, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas.
É isso que ele está dizendo para a gente, queridos. O fim está próximo, está mais perto do que a gente imagina. A volta de Jesus vai ser um dia de celebração, mas o dia da salvação pode ser hoje, porque nós não sabemos quanto tempo de vida ainda temos. Então, ele promete nos dar o próprio Cristo como herança, e ele promete nos dar, através de Cristo, vestiduras brancas, o perdão do pecado, uma veste que jamais será corrompida novamente por erro nenhum, por pecado nenhum, por dolo nenhum. Estaremos livres do pecado. Essa é a promessa que ele também faz ao que ouve a voz do Espírito. A Filadélfia, então, ele diz assim, ó: falo-ei, o vencedor, falo-ei, coluna no santuário de meu Deus, e jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome de meu Deus. Nós receberemos uma identidade diante de todo o universo. Estaremos dentro do templo do Senhor, convivendo com ele. Vocês sabem, né? O Espírito de Profecia diz que quando nós passarmos daqueles 1000 anos do céu, voltaremos para essa terra. Aqui haverá o último momento do juízo, o juízo executivo. Quando Deus vai executar as sentenças, a sentença contra os ímpios, aqueles que se rebelaram e não ouviram a voz do Espírito. Depois que ele fizer isso, ele vai reconstruir, ele vai reformar, ele vai transformar a terra. A terra se transformará numa grande bola de carvão, porque sairá fogo debaixo do centro da terra e descerá fogo dos céus, como está escrito, e os ímpios serão destruídos e a terra toda será purificada com o fogo do céu. Depois de purificada, então, Deus recriará esse planeta. E diz a Bíblia em Apocalipse: haverá novos céus e nova terra, onde habitam a justiça. Nesse lugar que será a morada do Deus Altíssimo, nós faremos parte do templo do Deus Altíssimo, porque nós estaremos vivendo num planeta que é nada mais, nada menos que a morada do Altíssimo. Então nós estaremos como colunas do seu tabernáculo, do seu templo. Estaremos, em outras palavras, é o que Apocalipse está dizendo, sempre em sua presença, sempre junto do Senhor. Louvado seja o nome de Deus, meus queridos. Olha que mensagem maravilhosa. E finalmente, a igreja de Laodiceia, ele escreve: ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Viram as 7 promessas de Deus para o que ouve? A minha pergunta é: você está ouvindo? Porque a voz de Deus está sendo emitida. As ondas sonoras estão atravessando o nosso corpo. As ondas sonoras do Espírito Santo estão chegando diante de nós. Ele está dizendo em alto, em bom som. Porque a voz do Espírito Santo é uma voz mansa, meiga, gentil. Mas nesses últimos dias, sabe qual é o recado de Deus? Gritem para que alguém escute. Dai voz de rebate no meu santo monte. Porque o problema, irmãos, não é acreditarmos que estamos no fim. O problema é não estarmos ouvindo, nem agindo como se essa mensagem fosse realmente audível. Você está ouvindo a voz de Deus? Há algum tempo atrás, vocês já sabem da minha história. Há algum tempo atrás, eu estava nessa condição, dentro de uma sala de hospital, entre a vida e a morte, clamando e dizendo para Deus: Senhor, fala comigo. Eu preciso ouvir. Eu preciso ter certeza da salvação. Eu não posso dormir sem certeza de que o Senhor está aqui, sem a certeza de que meus pecados foram perdoados, sem a certeza, Senhor, de que vou reencontrar os meus queridos, a minha mãe que havia
recentemente falecido. Meu filho ainda não tinha falecido, mas a minha mãe já tinha dormido no Senhor, e foi naquele mesmo mês que eu adoeci também, quase dormi. Enquanto eu estava no hospital, eu dizia: Senhor, fala comigo, eu preciso ouvir a tua voz. Preciso ter a convicção que o teu Espírito fale aos meus ouvidos. Dorme em paz, Senhor. Descansa, eu preciso. Senhor, eu preciso. Será que nós não estamos na hora de todos nós, irmãos, começarmos a orar todos os dias essa oração? Senhor, fala aos meus ouvidos, diga qual é o teu propósito para a minha vida, a tua vontade para a minha vida, e me conceda o poder para me adequar à tua vontade. Essa foi uma oração, uma das orações mais lindas que eu já vi alguém fazer, foi a oração de Ellen White, quando ela diz assim: Senhor, toma o meu coração porque eu não posso dá-lo, purifica-o porque eu não posso fazê-lo. Eleva-me tu para um lugar onde as ricas correntes do teu amor possam fluir por minha alma. Então, será que Deus não está dizendo para a gente hoje que nós precisamos orar todos os dias para que Ele efetue as mudanças que precisam ser efetuadas? Será que não é hora de admitir que nós não somos nada, que nós somos fracos, que não temos poder e precisamos orar como Ellen White orou? Senhor, toma o meu coração porque eu não posso dá-lo. Você está ouvindo, irmão? Você está ouvindo, minha irmã? É um grau de sinceridade que você às vezes tem medo de dizer para Deus, porque você tem medo que Deus se ofenda. Mas não há nada que nós possamos dizer para Deus que Ele não saiba, que Ele já não tenha em seu coração, porque Ele sabe todas as coisas. Então Ele espera que sejamos sinceros, para que Ele possa nos dar a graça de termos nossos ouvidos abertos, para ouvir a voz do Espírito Santo, todas as vezes que Ele falar, e caminharmos segundo a sua vontade. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não sei se eu já posso orar, porque se eu puder orar agora, eu quero orar com você, para que Deus abra o meu coração e o seu coração, o meu ouvido, o seu ouvido, para estarmos hoje o dia inteiro atentos à voz do Senhor, para que possamos não somente ouvir, mas atendermos a voz do Espírito, a voz que nos chama ao revivamento, a voz que nos chama ao arrependimento, a voz que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então eu termino dizendo: quem tem ouvidos, que ouça o que o Espírito diz à igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Assim como disse a música, pode ser que seja hoje, um dia ou dois depois de amanhã, a gente não sabe. Ainda que ele volte daqui a um mês, pode ser que alguns de nós não estejamos lá para ver. Mas eu espero em Cristo que todos estejamos lá. E ainda, se alguns de nós descermos à sepultura, eu creio no poder do Senhor Jesus Cristo para nos colocar de pé, pelo poder do seu sangue, para vermos esse grande dia. Então se cumprirá o que diz a palavra: nem a morte, nem a vida, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem as potestades, nem nada neste mundo poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amém? Posso orar, Cris? Maravilhoso Deus, poderoso Pai. Ah, Senhor, como é bom acordar de manhã e iniciarmos o dia com a Tua palavra. O Senhor tem chamado o seu povo na madrugada e o seu povo tem atendido ao chamado, tem te buscado nas primeiras horas do dia, quando ainda está escuro. Sabemos que há promessas para aqueles que te buscam pela madrugada. O Senhor disse que nós te acharíamos se nós te buscássemos pela madrugada. Aqui estamos, Senhor. Queremos te encontrar e queremos também sermos achados de ti. Ó Deus, em nome de Jesus, abra nossos ouvidos e a nossa consciência, para que, ouvindo, atendamos ao chamado do Espírito Santo. O que o Senhor tem dito às igrejas. O Senhor tem anunciado grandes verdades ao mundo. Tem feito as pessoas olharem para esta vida e perceberem que esta vida não é tudo que eles possuem. Há muito mais vida jorrando do autor da vida para ser concedida a todos.
Mas as pessoas, algumas ainda estão com os ouvidos fechados. Ainda estão, como disse a irmã no início dessa mensagem em oração, ainda estão dormindo e precisam acordar. Pai, que essa voz de rebate do Santo Monte possa ser proferida pelo próprio Espírito e que as pessoas se incomodem com o que está acontecendo e busquem ao Senhor enquanto se pode achar. Anima a tua igreja, reaviva a tua igreja, renova a tua igreja, ó Pai. Fortaleça os nossos propósitos, os nossos sonhos, os nossos objetivos. Ponha-nos de volta no caminho, ó Deus, para que muito em breve possamos ver o Senhor Jesus com poder e muita glória, a estrela da manhã, raiando nas nuvens dos céus, naquela manhã gloriosa, a manhã da ressurreição, quando reencontraremos nossos queridos, estaremos para sempre com eles, para nunca mais nos separarmos. Então, Senhor, abra nossos ouvidos e nossa consciência. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.